Baruch Shem Kevod Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você, neste dia de quarta-feira, o estudo de Atos dos Emissários, Maasei HaShlichim. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, que se refere à carta de Lucas, endereçada a Teófilo. Maravilha, né? Na quarta-feira passada eu não pude fazer o estudo e o Eterno está nos agraciando com a oportunidade de apresentar nesse, né? Graças ao Eterno. Então, desde já quero agradecer a todos pelo carinho, pela atenção, tá bom? E já dando sequência ao nosso estudo do capítulo 13, tá bom? Vamos dar continuidade a esse magnífico estudo dessa maravilhosa carta e que sempre buscando absorver, extrair as lições que estão nesta bela carta escrita por Lucas, narrando o que aconteceu naquela época. E no capítulo 13 em particular, nós temos agora Saulo, também chamado Paulo, juntamente com Barnabé, fazendo agora essa primeira viagem missionária, levando a Bessorá, a boa notícia, que é a palavra do Eterno, isto é, a Torá, na perspectiva de Yeshua, que é essa forma tão elevada de observar a Torá. Eles vão levando essa Bessorá, essa boa notícia, para sinagogas de vários pontos, de alguns países onde eles estão percorrendo. Bom, é exatamente isso que a gente vai abordar no estudo de hoje, tá certo? Ok, eu creio que você já está pronto. Então, vamos dar sequência, né? Bem, vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo e dessa forma darmos sequência ao estudo. Mas antes disso, deixa eu só voltar aqui para a tela cheia. Os irmãos que estão chegando agora no estudo de Atos, tá bom? Você não vai encontrar ainda o PDF dos nossos estudos de Atos lá no Telegram. Por quê? Porque desde o início do estudo, desde a introdução desse estudo, que já faz tempo, né? Eu já havia comentado e estou reiterando, porque, repito, tem gente que está chegando agora aqui no canal. Então, esse PDF da Carta de Atos vai ser disponibilizado após o término de todo o estudo da carta. Então, são 28 capítulos. Então, quando terminar esses 28, aí sim eu vou compilar todos os slides, transformar tudo em PDF e aí sim disponibilizar no Telegram para você baixar. Que inclusive tem aqui esse QR Code, olha, você observa aí, ó, ele é justamente para isso, para te levar ao Telegram e lá você ter acesso aos materiais de estudo aqui do canal, tá bom? Ok, então só aí atualizando algumas informações, né? Para quem está chegando agora, ok.
Então, vamos ao texto, que diz assim, no capítulo 13 de Atos, verso 13. Vaiachav Polus Vernilvin Alav Mipafos Bania Valu El Pargi Asher Befampolia Vishan Nifrak Yohanan Mealehem Lashuv Jerusalém. E retornou Polus, que você conhece como Paulo, olha só. Lembrando, eu já havia dito, em vários momentos na carta de Atos, Lucas, ora ele vai utilizar Shaul para se referir à mesma pessoa, e ora ele vai chamar ele de Polus, que é um outro nome que Shaul também tinha. Chamamos de um nome romano. Afinal, ele tinha cidadania romana, entendeu? Porém, apesar de ora Lucas se referia a ele como Shaul e ora como Polus, então se refere à mesma pessoa, tá bom? Seguindo. E retornou Paulo e seus companheiros em um navio e subiram de Pafos. Aqui um mapa, tá? Para orientar a gente, ó. E subindo de Pafos, tá aqui, ó, esse pontinho, tá? Em direção a Pargi, ou Perge, como tá na sua tradução, tá? De Pafos para Perge. Pô. E de fato, ó, conforme mostra aqui a rota, tinha que ser uma viagem de navio, certo? Afinal, eles passavam ali pelo Mediterrâneo, em direção a Perge, na Pampulha. E lá se separou Yohanan, João, deles para voltar a Jerusalém, para Jerusalém. Então, nesse primeiro verso do nosso estudo nessa noite, nós já encontramos aqui algumas informações muito importantes em termos de localização, tá? Então, se deslocar de um ponto ao outro aqui nessa região, a gente sabe que o transporte na época não é nada fácil e simples, né? Inclusive nas navegações eles às vezes encontravam muitas tempestades, certo? E que comprometia a segurança da viagem. Então a gente vai ver mais adiante alguns textos relativos às viagens de Shaul com seus companheiros, de naufrágios inclusive. Mas quando chegar a hora a gente vai falar especificamente disso, tá? Um detalhe também muito importante a analisar aqui é que Yohanan, como nos apresenta aqui o texto do verso 13, ele vai se separar no sentido de deixar mesmo o grupo que está fazendo essas viagens para voltar para Jerusalém. Veja bem, o texto da carta não diz especificamente qual o motivo de Yohanan, que estava acompanhando eles, deixar o grupo. Isso não é comentado na carta. Porém, o que Yohanan vai fazer nesse momento, o que ele fez, né? Se referindo à época, o que ele fez, isto é, de ter deixado o grupo, vai trazer consequências mais adiante e que vai ser narrado no capítulo 15 da carta, que é quando Barnaba e Shaul e Barnabé vão ter uma discussão ferrenha, uma discussão feia mesmo, entendeu? Inclusive é interessante como Lucas não esconde isso da carta, né? Então, às vezes a gente imagina as pessoas, né, que são narradas nas cartas. Gente, são seres humanos, são pessoas como você e eu, que ficam alegres, que se decepcionam, que criam expectativas,
que tem projetos, que tem sonhos, entende? Tudo isso eles tinham também, normal. E, obviamente, a discordância de um ponto ou outro relativo a vários assuntos, inclusive de ordem geográfica, por exemplo, né? Quem sabe o afastamento de Yohanan tem alguma coisa a ver com os lugares que eles estavam passando e as situações que estavam encontrando. Quem sabe Yohanan, eu estou falando quem sabe justamente pelo fato de Lucas não dizer o que é, mas pelo que a gente já percebe, o que eles encontraram na viagem, pode ser, repito, pode ser, não estou afirmando, que Yohanan achou melhor não continuar, né? Passando pelas mesmas situações que vinham encontrando. Afinal, surgiram alguns opositores, e aqui no estudo anterior a gente viu como ele mais que enganava ali as pessoas daquela região onde ele vivia com seus truques e tentou difamá-los diante do governante daquela região. Então olha só o constrangimento. Quem sabe isso e muito mais do que passaram em termos de dificuldade acabou desanimando de certa forma Yohanan, João. E por isso ele talvez teria ido a Jerusalém, né? Ou seja, voltado para casa, onde a quantidade de irmãos seus, de judeus, era muito maior do que nos lugares para onde estavam se deslocando. Mas nada a confirmar, né? Eu estou falando isso pelo que a gente percebe na carta. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso. Então, como eu disse ainda há pouco, o distanciamento de Yohanan desse grupo, Shaul, Barnabé e todos que acompanhavam ali, esse afastamento vai trazer consequências realmente complicadas, como eu acabei de citar ainda há pouco. No capítulo 15 isso vai ser comentado, e aí vamos deixar para esse momento, tá certo? O que vai acontecer ali no capítulo 15 e que essa atitude de Yohanan vai trazer. Então, isso ficou marcado na vida de Shaul, de Barnaba, de todos ali, essa saída de Yohanan, tá bom? Mas aí eu não vou dar spoiler. Olha aí, essa palavra, né? Spoiler, tá em alta aí. Não vou dar spoiler agora, tá? Claro, você que já leu a carta sabe do que eu tô falando, mas a gente vai fazer a análise, a discussão dentro do contexto do que a gente está analisando a carta de Atos, conforme o período do primeiro século, tá bom? Então, nesse verso 13, olha, café sem açúcar aqui também, tá? Tem um irmão, não sei se é irmão ou uma irmã, né? Café sem açúcar, aqui também, ó. E nesse verso 13 basicamente é isso, é a localização, e ele narra que Yohanan se afasta do grupo, tá? Verso 14: Vehem nasu mipargi vayelchu el Antioquia. E eles partiram de Perge, e aí Perge, já tinham chegado aqui. Daqui eles vão seguir, já sem a presença, sem a companhia de Yohanan, para Antioquia, né? Ou Antioquia da Psídia, como diz aqui, tá? Asher Psídia. Vayavu Beion Hashabat El Beit HaKnesset Vayeshevu, tá? Diz assim: e eles partiram de Perge, e percorreram para Antioquia da Psídia, e entraram no dia de Shabat na casa de se reunir, tá? Então, essa expressão aqui, Beit HaKnesset, na tradução, na própria João Ferreira de Almeida, né? Cadê? Eu tenho uma aqui, todo mundo tem, né? Uma. Olha aqui a minha. Dá pra ver aí? Essa aqui vem comigo desde muito tempo. Inclusive foi presente da minha mãe. E aí, nessa tradução João Ferreira de Almeida,
ela já traz, inclusive, como tradução, a palavra sinagoga. Eu traduzi aqui ao pé da letra, tá? Beit, que significa casa, tá aqui embaixo, ó, a tradução. Hakneset, casa de reunir ou casa de reunião. Então, casa de reunião, no contexto aqui judaico, se refere ao que a gente conhece como sinagoga, tá bom? Então é assim que aparece na tradução, sinagoga. E, chegando lá na sinagoga, se assentaram, tá certo? Ficaram ali, permaneceram ali. Tá certo? Então, agora tem um detalhe muito importante que eu gostaria de analisar aqui junto com vocês, que é o seguinte. Aí eu preparei aqui uma ilustração, já destacando aqui em vermelho, que eu vou comentar agora. Olha só. Durante muito tempo, isso eu já comentei em outros estudos, vale a pena trazer novamente, tá? Durante muito tempo, acreditou-se, pelo menos aqui no Ocidente, tá, gente? Aqui no Ocidente, que na verdade o que os escritos nazarenos narram, e principalmente aqui em Atos, seria o berço do que hoje se conhece como o cristianismo, por exemplo, né? Eu digo isso com todo respeito aos cristãos que nos acompanham, tá? Não, nada, enfim, não estou denegrindo a imagem de ninguém, tá? Mas quando a gente olha para o texto e observa a narrativa, a forma como é descrita, a gente começa a perceber que, na verdade, foi usurpado, foi tirado ao longo da história o caráter judaico da forma como é contado, de como realmente aconteceu, das coisas que aconteceram naquela época que Lucas está descrevendo. Então veja bem, que diz aqui, ó, que eles partiram de Perge, percorreram a Antioquia da Psídia, e chegando em Antioquia, olha só, entraram no dia de Shabat, Vaiavou, e entraram Baion no dia Hashabat, no dia de Shabat, El Beit HaKnesset, na casa de reunião, isto é, na sinagoga. Bem, e aí, como eu havia dito em estudos anteriores, Shaul e Barnabé, sempre que chegavam a uma nova cidade para ali levar a Bessorá, tá? A Torá da forma como Yeshua ensinou, toda vez que eles chegavam, o primeiro lugar que eles procuravam para se reunir com pessoas ali era justamente a Beit HaKnesset, casa de reunião, a sinagoga. Entendeu? Então, gente, aqui não se pode de modo algum dizer que a narrativa se trata do berço, por exemplo, do cristianismo. Isso não pode ser afirmado de modo algum. Lucas, de maneira alguma, escreveu, inclusive, com esse propósito. Não. Tá? Ele está narrando o que aconteceu. Então, as pessoas a que Lucas se refere no texto são Yehudim, judeus, e o Yehudi, o judeu, vai à sinagoga ao dia de Shabat. Por isso eu trouxe essa ilustração aqui para você, ó, tá? Olha só que a estrutura interna, o modo como eles se vestem. Olha só, repara aqui no uso do talit, tá certo? Se cobrindo aqui, cobrindo a cabeça, tá certo? E por estar realmente aqui realizando os serviços que são realizados em uma sinagoga. Você tem aqui ao fundo, acredito que dá para você ver uma menorá aqui, ó, tá? Uma menorá. Entende? Estão aqui nessa ilustração acompanhando cada um aqui em uma leitura, quem sabe pode ser o Sidur da época. Entendeu?
Existe muita tradição, gente. Existe, digo assim, muita história nisso, tá? E a gente não pode atropelar o que é narrado aqui, o contexto histórico, tirando o caráter judaico e colocando um caráter cristão. Jamais. Não podemos fazer isso. Significa alterar a história. E aí, meu irmão, falando nisso, você vai entender agora uma das aplicações do que o Eterno fala, ou uma das variações do que o Eterno fala a respeito de não adulterar, tá? Então, tanto no sentido conjugal, que é o que de primeira a gente percebe ali na Aseret Devarim, nas 10 das palavras que o Eterno falou no Sinai, quanto não adulterar também se aplica a não mudar aquilo que aconteceu e da forma como aconteceu, entende? Então, se Lucas descreve que eles foram à sinagoga, tá? Eles não foram a nenhuma denominação de algum outro grupo que se tem hoje, alguma coisa. Eles foram à sinagoga e ponto final. Tudo bem? Então não precisa as pessoas querer inventar algo para achar que eles não teriam ido à sinagoga ou foram, né? Ou, alguns até, quem sabe, pulam essa parte, né? Só para não dizer a palavra sinagoga, entende? Não precisa, tá, gente? Então, ao ir à sinagoga, a gente percebe que Shaul e Barnaba priorizavam o contato com seus irmãos e Yehudim judeus, aonde quer que eles fossem. Afinal, ao estar na presença de outros Yehudim, de outros judeus, ele se sentiu em casa, se sentiu entre irmãos, né? Então, é como, por exemplo, um brasileiro que encontra um outro brasileiro ao viajar a um outro país, por exemplo. Vou citar aqui um exemplo, né? Inclusive aconteceu o Moré Marcos Felipe, na sua última viagem a Israel, a Eretz Israel, ali já próximo do Kotel, né? Basicamente alguns metros já perto do Kotel, do muro do Kotel Amaravi, o muro ocidental. E aí passa de um rapaz e cumprimenta ele, dizendo: você é brasileiro e tudo mais. Aí, olha só, acredito que não só aquele rapaz, próximo inclusive do local, se eu não me engano, onde se pegava a kippah, né? E ali eu era um brasileiro, não lembro, não recordo de que lugar ele era, daqui do Brasil, né? Na hora que você encontra ali uma pessoa da sua nação, você se sente em casa, apesar de não estar em casa, entende? Mas é alguém ali que sabe a sua língua, você pode se comunicar livremente usando a sua língua materna, certo? Então, da mesma forma, quando Shaul e Barnaba chegam a Antioquia, eles procuram de imediato uma sinagoga, porque eles sabem que de imediato serão bem recebidos, né? E outra coisa, a diáspora, essa dispersão que houve do povo de Israel para as outras nações, por vários motivos, inclusive, né? Exílio, enfim, porque o território de Israel foi invadido, então muitos fugiram, acabaram se abrigando em outros países, certo? Então, na hora que a gente percebe aqui o mover do Eterno em tudo isso, é interessante. Olha só, se você parar para analisar, tente me acompanhar, né? Eu estou falando agora a respeito de judeus que estão em outras nações, e a gente tem o fato do que aconteceu a respeito da dispersão, como eu acabei de citar. Muitos foram para outros países, seja por necessidade mesmo, seja por outros motivos, mas espalharam-se sobre a face da terra. E aí eu te pergunto, apesar de tantas coisas
ruins que aconteceram com o povo de Israel. Eu digo isso, gente, com todo respeito, tá? Mas, por outro lado, olha só, por outro lado, como é que eu posso dizer? Esse espalhamento que houve do povo judeu pela face da terra nos mais diversos países, quem sabe, olha só, quem sabe, nisso a forma de o Eterno alcançar outros países, outras pessoas, pois cada judeu ali é uma luz da Torá aonde ele está. Entende? Então, olha só que incrível, porque mesmo nas situações mais extremas, que imagina, você mora no seu país, você está ali no seu conforto e você simplesmente é obrigado a ir para um outro país, né? Você ama a sua pátria, você quer ficar no seu país, mas olhando para o todo, em termos de o plano do Eterno, incrível, a gente percebe nisso que ao mesmo tempo em que houve essa dispersão, mas se você olhar com esse olhar de alcançar todas as nações, então cada Yehudi, repito, é uma luz, é como uma Torá naquele país, na rua onde ele mora, na vizinhança, entende? Olha que incrível. Então, quando Shaul e Barnabas chegam em Antioquia, eles de imediato procuram uma sinagoga, pois sabem que lá tem, né? Qual é o país que não tem um Yehudi, um judeu? Entende? Pode ser que exista, não vou aqui, né? São tantos países, mas raramente um país não tem um Yehudi ali, tá? Raramente. E eles sabem, Shaul e Barnabas sabem que vão ser bem recebidos. E mais, não apenas seus irmãos judeus, como não judeus que na época frequentavam as sinagogas, que queriam se aproximar do Eterno. Então ali eles já conseguiam duas coisas, dois objetivos: encontrar seus irmãos de Yehudi para primeiro com eles falar a respeito da Bessorá, tá bom? E segundo, já alcançar ali os que não eram Yehudi, porque já estavam lá, estudavam e praticavam a Torá juntamente com os judeus que frequentavam aquela sinagoga, entendeu? Então a questão, o ambiente aqui, gente, é sinagogal, o ponto de encontro, de reunião, de celebração dos moedim, dos encontros marcados. Então, tudo isso, gente, não, ao longo dos anos, não foi abordado por muitas pessoas, por muitos que ensinavam, inclusive. E eu digo o seguinte: pela misericórdia do Eterno, não que seja eu, né, mas todas as pessoas que na nossa geração, agora eu falo da nossa geração, todas as pessoas da nossa geração que estão nesse momento, desse tempo, e que diante desses textos que traz a real história do que aconteceu e tem se empenhado para compartilhar e transmitir conforme o texto nos apresenta, eu vejo nisso a mão do Eterno, a misericórdia do Eterno sobre a vida de todos, tá? Então, isso não é uma exclusividade aqui do canal Teshuvah Total, mas em todos os canais, que, enfim, seja em canal, seja até um grupo que nem tem canal, mas que traz o texto dos escritos nazarenos conforme o fato histórico mesmo, como aconteceu e que é descrito no texto. Então, eu dou graças ao Eterno por isso estar acontecendo, tá bom? Então não adianta a gente ficar chorando aqui pelos anos que já se passaram, por não terem nos ensinado a respeito disso, do que o texto fala, né? Que é o contexto histórico que você observa, tá bom? Então, que possamos agradecer ao Eterno todos os dias por essa maravilha, tá, gente? Que é a narrativa histórica dos escritos nazarenos, hoje, no como ele realmente é.
Ok. Então, verso 15. Diz assim: Vaihi arrei hikare batorá uvanavi. E aconteceu que depois da leitura da Torá e dos profetas, né, uvanavi, vaishlahu rashei beit hakneset lemor lachen anashim achin in yesh lachen davar larokar et ra'am dabiru. E aconteceu que depois da leitura da Torá e dos profetas, os cabeças, e aqui tem a palavra rashei, né? Vem de rosh, rashei, está na forma construtor. Pessoal aí da gramática do hebraico, né? Ó. Os cabeças, os líderes da casa de reunião, da sinagoga, enviaram, né, em direção ou para falarem com Shaul e Barnaba, dizendo para eles o seguinte, ó: homens, irmãos, se existe para vocês uma palavra para provar, para convencer, né, para apresentar ao povo, fale. Olha que incrível. Mas vamos lá, esse texto é interessante, do verso 15 também, porque olha só, gente, o relato aqui de Lucas, que desde aquela época, e obviamente muito antes, né, já na sinagoga, em dia de Shabat, além da leitura da Torá, já era realizada a leitura também dos profetas, e muito provavelmente dos escritos, né? Havia um momento, ao longo das leituras de Shabat, que você tinha a Haftará, tá certo? Que era feita de profetas e escritos. Que interessante, né? Só lembrando que a Haftará, ela é a seguinte, existem várias explicações sobre a Haftará, né? E uma delas é a seguinte: no período do exílio do povo de Israel, quando levado cativos para Bavel, para a Babilônia, ali não era permitido a leitura da Torá em si, mas eles podiam estudar ou ler os textos de outros livros, menos da Torá. Então, o que o povo começou a fazer, o povo de Israel? Então, por exemplo, porção Bereshit, porção número 1, né, da Torá. Já que eles podiam ler os profetas e os escritos, então eles procuravam os textos que estão nos profetas e nos escritos, que traz o contexto do que trata a porção Bereshit. E lendo esses textos dos profetas e dos escritos, que era permitido até então eles faziam as abordagens dos estudos, mesmo não lendo em si o texto da Torá, mas já era ali algo mais que se aproximava da Torá, apesar de não ser a Torá, profetas e escritos, entende? Então, quando o povo de Israel voltou para o seu território, para a terra de Israel, após o cativeiro, então ficou aí a tradição de se ler alguns trechos, geralmente são 10 versículos ou em torno disso, da Haftará. Então, ao voltarem para a terra de Israel, continuaram lendo os textos dos profetas e dos escritos, e agora já lendo novamente os textos da Torá. Então, essa é uma das explicações que fala, né, a respeito do que é Haftará, que é um trecho da Torá que é encontrado nos profetas e nos escritos. Bom, então, nós temos aqui uma informação histórica apresentada por Lucas. Olha só, a leitura da Torá e dos profetas. Interessante
nós temos aqui, gente, portanto, o Tanar. Olha a importância aí, tá bom? Tanar, que nós temos aí nas Bíblias na versão do David Stern, né? De Bereshit, de Gênesis, até Divrei Hayamim, até Crônicas, Segunda Crônica, né? Nas Bíblias cristãs, que é de Gênesis a Malaquias, né? O último livro no Tanar. Então, nas Bíblias cristãs, né? Então diz assim que os cabeças da casa, os líderes, né, enviaram alguns homens para dizer para eles, né, que se eles tivessem alguma coisa para dizer, uma palavra ao povo, que dissessem. Ora, mas como assim, né? Bem, tem aqui um detalhe interessante que eu queria compartilhar com você no nosso estudo, que é o seguinte: aquele que era visitante na sinagoga, ele era muito bem recebido, tá, gente? Muito bem recebido. Esse aqui é um comentário, inclusive, que eu estou fazendo, presente em uma das obras das literaturas, né, de David Stern. É muito bom, por sinal. No final, inclusive, do estudo da Carta de Atos, eu vou dizer quais as referências bibliográficas eu consultei como base para os comentários que eu faço aqui, tá bom? Então é isso. Quando uma pessoa era um visitante, ele era muito bem recebido. E aí tinha um detalhe muito, muito importante a gente analisar aqui. Pelo fato de Shaul e Barnaba, no caso, principalmente Shaul ser um parush, um fariseu, olha aí, atenção. Então, quando o líder da sinagoga manda dizer isso para eles, para Shaul e Barnaba, ele sabia que se tratava de um parush, Shaul, um fariseu. Então, depois da leitura da Torá, que era feita por pessoas da própria sinagoga e também dos profetas, né, na Haftará, eles abriam um espaço para o visitante, para honrar a presença dele, né, para ser bem acolhido, se ele fosse capaz, portanto, um parush. Existe um momento também ao longo da programação do que é realizado em dia de Shabat na sinagoga, que é o momento, repito, depois da leitura da Torá e depois dos profetas, ter o momento da drashá, né? De realizar uma drashá, como uma espécie de investigação, literalmente, né? Um ensino, um ensino que uma pessoa sempre traz, que nesse caso Shaul é convidado a fazer, caso tivesse uma palavra, se tivesse realmente um ensino a ser apresentado. Olha que interessante. E aqui é utilizado para provar, para convencer, né? Nesse sentido que está aqui, provar ao povo. Então, que falasse. Olha só que interessante. Claro, se esse convidado fosse uma pessoa competente para fazer isso, né? Não vou convidar qualquer pessoa. Então, e aí Rav Shaul vai justamente aceitar esse convite, né? Aqui uma ilustração apresentando, né, um dos momentos em que estão aqui reunidos em uma sinagoga. Quem sabe, após esse momento em que Shaul foi convidado, né, a apresentar um drash, uma espécie de um tipo de estudo que não necessariamente ali esteja dentro da ordem do que é a porção da semana. A porção da semana tem o seu próprio comentário, a Parashá. Agora, existe esse momento assim de um tema um pouco mais livre, que no caso aqui, Shaul, o que você acha que Shaul vai dizer? Né? O que será que ele vai dizer? Obviamente a respeito da Bessorá, e vai falar a respeito da Torá e agora da forma como Yeshua ensinou, e que portanto Shaul aprendeu com os shalichim, com os emissários,
que foram Talmidim, discípulos de Yeshua. Tudo bem? Olha só, e aí vem o verso 16, que diz assim: Vaiamod Paulus, e se colocou Paulo, Vainofef Yadô, e acenou com sua mão, né? E se colocou de pé Paulus e acenou com sua mão. Vaiomar, e disse: Anshei Israel, homens de Israel, vegan e também Haireim, tementes, et ha-Elohim, ao eterno, a Elohim, Shmauni, ouçam-me. Você tem aqui, ó, a palavra Shema, ela está flexionada com um sufixo aqui, ó, tá? Shmauni, ouçam-me. Aqui o Vav, o Rolen Vav, ou melhor, o Shurek, né? Aqui, ó, esse Vav com Shurek é hiperativo, né? Dando uma ordem. E esse Ni aqui no final é relativo a ele mesmo, né? Você mesmo que está falando. Então, Shmauni, ouçam-me, né? Ou ouçam a mim, ou ouçam-me. Então, aqui a ilustração, como se fosse aqui Shaul, aqui, ó, tá vendo? Eu faço questão de colocar essas ilustrações, gente, para mostrar também a forma de se vestir do Yehudi, e principalmente aqui na sinagoga, né, com o uso do talit. Então, você percebe aqui que são judeus, tá? Judeus, Yehudim, que ninguém fique mais com dúvida disso, tá bom? Então, Shaul, ele vai utilizar essa oportunidade, esse tempo que lhe é oferecido para fazer um drash, tá bom? Um estudo, um ensino ali do que ele está trazendo, e ele vai apresentar a respeito de quem é Yeshua, de quem descende Yeshua, seu mestre. E ele vai fazer isso, olha só aqui falando de por alto, como a gente diz, né? Ele vai fazer isso utilizando a história do povo de Israel, da mesma forma que Estevão também fez quando discursou, quando falou diante do Sanhedrin, entende? É interessante como quando se quer convencer aquilo que está dizendo, não apenas como manobra, gente, não é manobra, mas para mostrar a veracidade do que se está dizendo. É muito interessante que Stefanos e Shaul agora têm o mesmo comportamento. Eles falam da história do povo de Israel para mostrar a sequência das coisas que aconteceram até chegar ao ponto que eles querem dizer, para que as pessoas não pensem que ele tirou aquilo da cabeça dele e que isso não tem nada a ver com a história do povo de Israel, entende? Então é isso que Shaul vai fazer daqui para frente no seu discurso, tá bom? Então ele vai utilizar a história do povo de Israel e mostrar como a mão do Eterno sempre esteve sobre o seu povo. Repito, o povo de Israel. Bom, e como o Mashiach, nosso Mashiach Yeshua, está nesse cronograma do Eterno. Por que Yeshua é libertador? Eu vou deixar aqui no bom sentido da palavra, né? Essa provocação aqui. Por que Yeshua ele é o nosso libertador? Ele nos libertou do quê? E aí, talvez aquilo que se traz ao longo dos tempos, né, pode ser colocado em xeque agora. Uma vez que já estamos analisando os textos no seu contexto original, que é do século I, considerando a Torá e os profetas. Olha só que importante é isso, né? Bem, eu concluo o nosso estudo por aqui. Eu não vou seguir adiante hoje, tá? Então é o estudo da semana, quarta-feira hoje. É um estudo mais rápido, tá bom? A gente vai caminhando meate, pouco a pouco, analisando cada ponto, cada
a cada palavra, a cada verso, e verificando de que forma isso está conectado à palavra do Eterno, tá bom? Então, para a gente concluir aqui, para fazer o fechamento, vale lembrar, como nós dissemos ainda há pouco, quando Shaul e Barnaba vão à sinagoga no dia de Shabat, certo? Eles estão indo ali porque sabem que ali vão ter o estudo, vai ter o estudo da semana, da porção semanal, a leitura dos profetas, dos escritos. Estão ali, afinal eles não têm residência, na verdade, em Antioquia, né? Então por isso vão à sinagoga, para se sentir mais à vontade. Então olha só como eles se preocupam de, em dia de Shabat, fazer o que é próprio de Shabat: repousar, o estudo da Torá, da porção semanal. Olha só que interessante. Então sempre, olha só, sempre buscando colocar em prática as instruções do Eterno. Nesse caso, estão colocando em prática o quarto pronunciamento do Eterno, quarto, que diz Zahor Etion HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Bom, interessante. O fato deles estarem guardando o Shabat é justamente isso: lembrar e guardar, tá certo? E como é que o Yehudi faz isso? Ele vai à sinagoga, a gente se reúne, né? É sempre bom estarmos juntos, né? Interessante. Por exemplo, nós aqui do canal, nós moramos em várias partes do mundo. Não tem como a gente reunir em um único ponto, em um único lugar, né? Não tem. A gente se reúne aqui virtualmente em dia de Shabat, com os professores apresentando as porções semanais, mas não teria problema algum se nós tivéssemos um local físico. Não teria problema algum, né? Inclusive as pessoas perguntam às vezes por e-mail, né? Mas a gente poderia, meu irmão, quer reunir? Reúne, né? Para celebrar os encontros marcados. Tem irmãos que faz isso, né? Para o estudo da porção semanal, tá certo? Não tem nenhum problema. Agora, quando os pilares de Nimrod começam a querer fazer parte desse grupo que se reúne, Mohamed, quais são os pilares? Poder, riquezas e religião. Então, esse tripé aí é que é o grande cuidado que se deve ter, tá? Então, quando alguém já se coloca com muito poder, quando os recursos financeiros passam a fazer parte de quem manda, de quem não manda, de quem faz, de quem não faz, então fulano tem mais privilégio do que, enfim, e aí começa uma série de coisas por conta desses pilares de Nimrod, tá? Mas se for para reunir, para celebrar os encontros marcados do Eterno, para fazer os estudos da Torá, das porções semanais, maravilha, né? Fica aqui os meus parabéns a todos que fazem isso, que conseguem fazer isso, né? Separando o que é do Eterno daquilo que não é do Eterno, entendeu? Buscando a harmonia dos irmãos. Bom? Ok. Então dessa forma a gente dá voz aos nossos irmãos em Teshuvá da época do primeiro século e que durante muito tempo tiveram a sua história inibida, né? De certa forma ali fora de foco. Mas agora na nossa geração isto está vindo à tona, a judaicidade que eles tinham, tá certo? E que nos apresenta o que realmente aconteceu, qual o contexto histórico e que lições isso traz para nós, tá bom? Ok, então eu mais uma vez agradeço a sua participação conosco neste maravilhoso dia de quarta-feira, tá certo? E só tenho a agradecer a você, a sua família, aos seus amigos pela sua presença, pela sua participação que nos
tem honrado aqui, né? É uma honra poder estar com você a cada dia. E não sei se você acompanha pelo telefone ou pela TV, né? Utilizando aí quem tem uma TV que dá para transmitir o sinal para ela. Mas independente do seu aparelho, do seu equipamento, tá? Saiba que é um enorme prazer estudar essa maravilhosa carta, estudar a Torá, estudar a Bíblia em si, né? Com você, tá bom? Ok. Não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, às 19h30, com o programa Um Pedacinho da Torá, que agora está na temporada Números na Torá, né? Olha aí, verificando de que forma os números nos trazem a compreensão de alguns textos e com suas respectivas lições para a nossa prática diária, tá bom? Aqui meus parabéns ao Moré Renato pelo trabalho que tem feito, bem como a todos os professores aqui do canal. Que o Eterno abençoe cada um e suas respectivas famílias. Ok, então eu me despeço de vocês e eu tô com saudade de Rapar Varim. Vamos cantar com Rapar Varim? Bem, deixa eu escolher aqui. Aqui. Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem. Acho interessante a forma como eles tocam, né? Eu não tenho gente, eu não tenho essa habilidade que eles têm, né? Imagina, são anos de estudo e, claro, eu posso aprender, você também, tá? É só uma questão mesmo de esforço, de estudo, de treino, né? Tá certo? Então você que inclusive está aprendendo a tocar um violão, um teclado, um instrumento musical, né? Olha, falando nisso, o nosso querido irmão Francisco Belchior, ele toca violino, rapaz, olha, clássico. Toca com partitura. Então, poxa, eu ficaria muito feliz de ver os nossos irmãos tocando, né? Aí, um terrelinho aí com a gente, né? Ok. Então, com vocês, a dupla Rapar Varim com a música Bisdot Bethlehem. Então eu deixo com você o meu Toda Rabá, Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Ve Lehitraot, e até logo. חכי להלך עם הלחם והמלח